Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre os cavalos de coloração preta ou negra, o também conhecido corcel negro. Esses cavalos com essa coloração específica têm um lugar característico na nossa psique, no nosso inconsciente coletivo. Então vamos falar especificamente sobre o simbolismo que cavalos com essa coloração trazem para nós humanos. Quais são essas representações arquetípicas e por que elas se construíram dessa forma? Bem, acredita-se que essa coloração é uma das colorações básicas nos cavalos. E as cores preta, baio e alazão eram as cores primordiais dos cavalos. E que, com o começo da domesticação, começou-se então a fazer uma seleção artificial ali de certas cores e começaram a surgir inúmeras cores, porque hoje nós sabemos que há uma quantidade enorme de colorações de cavalos. Quem gosta de cavalo sabe que cada uma tem um nome específico, etc. Mas, no início, antes dessa domesticação, essas eram as três cores principais, porque essas cores ajudam a camuflar melhor, né, na pastagem, na floresta, do que um cavalo de coloração branca, por exemplo. Um cavalo de coloração branca vai aparecer muito, né? Então, não era uma coloração tão comum. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre essa coloração preta é que ela tem uma questão primordial, uma questão daquilo que é ancestral. Ela vai se ligar, então, à ancestralidade desse cavalo, aquilo que é muito antigo, aquilo que vai trazer o início da fertilidade, que é uma coisa ligada à cor preta, como a gente vai ver, por exemplo, no Egito. No Egito, a coloração preta é a coloração da lama fértil do Nilo. Então, é aquela que recebeu toda a fertilidade e que agora vai ser a base para o crescimento das plantas. Os cavalos pretos, não é tão simples assim, né, falar sobre eles para quem entende de cavalo, porque, na verdade, existe o preto simples, que é aquele cavalo inteirinho preto, existe o preto azevite, que é aquele cavalo que tem um preto tão intenso que ele fica com uma coloração meio azulada. E existe o mal tinto, que é aquele cavalo preto, mas com os flancos e com algumas partes do corpo mais avermelhadas, como se ele tivesse queimado um pouquinho no sol. Basicamente, todas as raças podem apresentar todas as cores, mas algumas cores elas predominam em certas raças. Então, hoje, apesar de a gente ter o preto como essa ancestralidade do cavalo, como essa coloração que é uma coloração ancestral e básica, ela é rara, porque nós fomos fazendo tantas e tantas e tantas misturas e novas cores que ela se tornou rara entre os cavalos de hoje, né? Mas ela é mais comum em algumas raças. E uma dessas raças é o Friesian. O Friesian é um cavalo que teria surgido por volta de 500 a.C. na região da Frígia ou Frisia, que é uma região que vai do nordeste dos Países Baixos, da Holanda, engloba a Alemanha, engloba partes da Dinamarca, e teria sido estabelecida ali essa raça até mais ou menos 800 a.C. por esse povo de mesmo nome, os frígios. Ele aparece em históricos romanos, né? Disse que ele era utilizado na cavalaria romana na Bretanha, por exemplo. Ele aparece também em inúmeros relatos da Idade Média e representações também da Idade Média. Por ser um cavalo muito forte, muito robusto, ele foi muito utilizado para carga e quase chegou à extinção na Segunda Guerra Mundial por ser utilizado para puxar canhões e etc. Mas hoje, graças a Deus, a raça foi salva, né? Ela é utilizada principalmente para esportes, para telagem, etc. Ele é um cavalo belíssimo, ele é um cavalo que é utilizado muito em filmes, porque a sua aparência evoca esse mistério, esse romantismo, esse passado, né? Ele tem essa aparência de cavalo barroco, a gente diz, né? Que é esse cavalo com esse porte, com essa crina. E o preto, né? A coloração preta, que evoca esse mistério. Para falar um pouquinho sobre o que é o cavalo preto, nós temos que falar da cor preta. O que a cor preta significa para nós? Em um primeiro momento,
levando em consideração o nosso inconsciente coletivo, né, o preto na nossa psique é a oposição ao branco, é este par de opostos primordial. Então, ele é a escuridão, enquanto o branco é a luz. O preto é a cor que absorve todas as cores, certo? Então, essa luz do branco está sendo absorvida por esse preto. Então, nós podemos entender que o preto representa na nossa psique o princípio receptivo feminino, enquanto que o branco representa o princípio masculino ativo. Né? Nós vemos, por exemplo, no Yin Yang, né? Essa figura taoísta, né? Que é tão conhecida por nós hoje, as cores preto e branca. Ou seja, o par de opostos primordial. E dentro do branco ao preto e dentro do preto ao branco, porque nós não somos só uma coisa, nada é só uma coisa. Mas dessa união do preto e do branco nascerão todas as cores, assim como da união destes opostos nascerá tudo que existe no universo. A cor preta, ela é uma cor que pode ser vista de maneira positiva ou negativa, a depender da cultura, né? Então, a primeira base que nós temos é a base do nosso inconsciente coletivo, né? Que é uma base que está presente em todas as sociedades, porém, cada sociedade ainda assim vai interpretar o que cada símbolo significa de acordo com as suas vivências. E aí nós vamos ter o preto e o branco ocupando lugares diferentes em diferentes culturas. O preto, como algo sendo positivo, ele pode representar essa questão da nutrição, que eu falei para vocês, por exemplo, no Egito, ele representa as lamas férteis do Nilo. Ele pode representar os mistérios, certamente ele representa o nosso inconsciente, que não necessariamente é um local onde só existem nossas sombras, mas também existe muita coisa boa para sair dali, né? É um lugar fértil, então também tem essa questão. Outras conotações positivas envolvem, por exemplo, a figura de Durga no hinduísmo, representando aquela necessidade da morte e da vida, que para existir a vida tem que existir a morte, para existir a luz tem que existir a escuridão, e isso não é visto exatamente como uma coisa ruim. Nós temos o negro também como a cor associada a Cronos, né, na Grécia, que é o deus do tempo, associado ao tempo. E na China e em outras culturas asiáticas, nós não vamos sempre ter o preto negativo, como nem sempre vamos ter ele positivo, mas existem alguns povos, por exemplo, um povo chinês, que considera a cor preta a melhor das cores, que ela é ligada ao dragão preto, que ela deve ser muito reverenciada. E aqui, para a nossa cultura ocidental, né, de conotações positivas do preto hoje em dia, nós temos que o preto é muito ligado à elegância, é muito ligado à beleza, ao mistério, aquilo que não se sabe, mas que queremos desvendar, né? Nós temos o famoso vestidinho preto básico, que toda mulher sabe que quando colocar serve para qualquer ocasião. A cor preta vai muito bem nas vestimentas, ela dá esse ar de dignidade, ela dá esse ar de classe, né? Parecido com esses cavalos pretos que são lindos, maravilhosos. Então, nós temos também essa conotação positiva. As conotações negativas da cor preta, aqui para o nosso contexto ocidental, elas tiveram um grande reforço a partir do ano de 1232, com o Papa Gregório IX. O Papa Gregório IX, na bula Vox in Rama, ele decidiu que iria combater um certo culto que foi considerado relacionado ao demônio lá na Alemanha, relacionado às bruxas e etc. E nessa bula ele cita um relato que lhe foi feito por um dos seus inquisidores, que dizia que nesse ritual que ele presenciou na Alemanha havia um gato preto. E aí começou-se esse horror, essa coisa sem sentido, de demonizar todos os animais pretos. Então, gato preto, bode preto, galinha preta, porco preto, enfim, todo mundo dançou nessa história, porque passou a ser visto como algo que poderia ser relacionado à bruxaria.
Portanto, a cor negra, aí, ela passa a ser... Ela tem ainda essa conotação feminina, né? Porque ela é associada à bruxaria, principalmente à bruxaria feminina. E ela também é associada aos animais. E é claro que aí os cavalos pretos também começaram a não ser tão mais bem vistos assim. E aí começou-se uma crença que a cor negra ela era ruim, e começaram a nomear as coisas de negro. Então, por exemplo, peste negra, mercado negro. Em inglês nós temos a palavra blackmail, que seria chantagem. Então, tudo que era preto foi ligado basicamente a uma questão que não é cristã, a uma questão que é o contrário do que a igreja gostaria que fosse. Então, a partir daí, nós temos também um reforço de figuras que não são positivas, vestidas de preto. Por exemplo, se você pensar naquela figura da morte, né, que aqui no Ocidente nós temos no nosso imaginário, né, que aquela figura com a foice, ela está vestida do quê? De preto. E por aí vai. Bem, e para começar a falar sobre os mitos propriamente, né, vamos então começar pela Grécia, na qual a coloração preta não era algo que era visto como ruim ou bom, era apenas uma cor que tinha seu simbolismo e seu sentido. Então, nós temos, por exemplo, o cavalo Arion, que é um cavalo alado, assim como o Pégasus, mas que é um cavalo negro, totalmente negro. Era dito que Arion podia falar e podia prever o futuro, e que ele era mais leve e mais rápido e mais majestoso ainda do que Pégasus. Ele era filho da deusa Deméter e Poseidon, segundo um dos mitos. Então, nós temos aí uma figura majestosa, né, negra, de um cavalo maravilhoso, que não tem nada de negativo, de conotação negativa nessa cor, muito menos nesse cavalo, né? Ele é um cavalo que foi muito apreciado, inclusive na poesia romana, mais tarde também. São contadas histórias de Arion, e sempre assim como esse nobre garanhão, muito bonito. E nós temos também algo que não se sabe muito bem se era um cavalo negro ou não, mas nós temos o Bucéfalo, que foi o cavalo de Alexandre o Grande, que é um cavalo que ele amava muito, que o acompanhava, né, nas guerras, nas batalhas. Ele o representou em diversas ocasiões, colocou o nome dele em uma cidade, ele realmente chamava esse cavalo e disse que ele era de coloração escura, talvez de coloração preta. O que ficou no imaginário das pessoas é que ele seria um corcel negro. O corcel negro, ele tem essa força, né, do preto, daquela coisa que a gente não sabe, é um mistério, a gente não sabe a força que ele tem. Então, fica no imaginário, mais ou menos assim, né, aquela coisa daquele cavalo preto muito forte, muito capaz, né, como se fosse um cavalo de um grande rei, que foi Alexandre o Grande. Já na mitologia celta, ali na região da Irlanda e da Escócia, nós temos lendas sobre cavalos pretos que não são muito boas, não colocam o cavalo preto numa situação boa, não. São as lendas dos Kelpis. Os Kelpis são cavalos negros belíssimos que habitam lagos de água doce. E quando uma pessoa vê o Kelp, ele é tão bonito que a pessoa ela tem vontade de ir até lá, acariciar ele, montá-lo e etc. Então ele fica lá bem bonzinho, bem bonitinho, esperando alguém tentar montá-lo para pegar aquele cavalo para si, e então ele arrasta essa pessoa para o fundo do lago e pronto, já era a pessoa. É também dito que os Kelpis raptam mulheres e têm filhos com elas, casam-se com elas. E também raptam homens, né? Então eles podem ser éguas, como podem ser garanhões também. E geralmente eles têm essa coloração preta, muito bonita, ou uma coloração esverdeada. Nesse caso, nós vemos que o fascínio pelo desconhecido, que é o que está escuro na figura do Kelp, nos leva para o fundo de um lago, e que dentro desse lago nós podemos nos perder, né, totalmente perder nossa vida. Isso pode ser uma metáfora para a própria investigação do nosso inconsciente, né? Se nós pensarmos aqui em termos junguianos, como o inconsciente sendo algo que nós não conseguimos acessar tão facilmente e que nós precisamos dar um mergulho nessas sombras que tem ali,
nós podemos fazer essa comparação e como isso pode, muitas vezes, nos levar a enxergar coisas ali que nós temos que matar em nós para podermos renascer. Coisas que estão ali no nosso passado, memórias que nós não temos muito acesso conscientemente, mas que estão formando o nosso ser. E que, às vezes, a gente precisa ir para o fundo desse lago escuro para matar essa parte que não nos cabe mais ser e renascer como um espírito mais evoluído, como uma pessoa que já tem mais consciência de si mesma. Na mitologia nórdica, nós também temos a figura de um cavalo que é todo preto, que é o cavalo que carrega a deusa da noite, que é conhecida por também ter uma pele toda negra e vestes negras, e cavalgar pela noite, trazendo a noite para as pessoas. Esse cavalo é conhecido como crina de gelo, então ele traz o frio da noite, traz também as geadas, a neve e etc. Então a gente também tem uma visão positiva, né? Tem também aquele cavalo de 8 patas, de Odin, mas esse não se sabe muito bem a coloração, então eu não vou incluir ele aqui como um cavalo preto. Esse cavalo da deusa da noite a gente sabe que é realmente um cavalo preto, né, que tem uma boa conotação também. Voltando para a Irlanda, nós temos outro cavalo preto que também não tinha uma boa fama, me parece aí que os celtas tinham alguma coisa com o cavalo preto. Porque nós temos a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sim, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é uma lenda que nasce lá na Irlanda. E ela é tudo aquilo que a gente sabe que ela é. Então, nós temos esse cavaleiro sem cabeça, essa criatura terrível, né? Que anda por aí cavalgando um cavalo preto na noite, também às vezes sem cabeça, às vezes com cabeça. E, enfim, trazendo todo tipo de horrores para as pessoas que cruzam o seu caminho. Acredita-se que a Igreja Católica Cristã, ao suplantar as crenças celtas, pegou um dos deuses celtas, que é o deus da fertilidade, para o qual eram feitos sacrifícios humanos, nos quais, né? E fizeram então com que para que essa divindade fosse mal vista e para que as pessoas vissem o cristianismo com bons olhos e a sua fé anterior com maus olhos, então eles associaram a essa divindade da fertilidade com a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que era uma coisa terrível e tudo mais. E essa lenda, ela ultrapassou, né, as fronteiras da Irlanda, é uma lenda famosíssima. Eu acredito que no mundo ocidental, acho que todo mundo conhece a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E aqui no Brasil, né, Portugal, né, Brasil, ela veio a dar na lenda da mula sem cabeça, né? Que diz que é uma mulher, às vezes que teve um caso com um padre ou algo assim, né? Traiu o marido, alguma coisa nesse sentido, e que aí ela se tornou, então, essa mula sem cabeça, né? Então, tudo que seria contra, né, os princípios da igreja, então já tem aí essa coloração negra, né? Como eles decidiram, né, que essa coloração negra era uma coloração ruim, era uma coloração ligada ao que não é cristão, né, ao que é demoníaco, e não tem cabeça, ou seja, não tem lucidez. No século XVIII, nós temos a pintura de Henri Fuseli, chamada O Pesadelo, que, segundo ele, retrata as experiências que ele tinha com seus sonhos lúcidos, com suas viagens astrais, né, podemos pensar assim. E nessa tela ele vai retratar, então, uma cena de uma moça dormindo com um ser meio assustador no peito dela e um cavalo também assustador olhando a cena. Ele também retrata nessa cena a questão folclórica da época, né, que havia um folclore germânico, né, e escandinavo, que dizia-se que você, ao dormir, podia ser atacado por uma figura que se chamava Mari ou Mer, que lhe traria esses pesadelos. Em inglês, a palavra pesadelo chama-se nightmare. Night, noite, mare, égua. Então, com o tempo, essa figura dessa mare ficou associada à égua. E esse folclore, então, evoluiu para você receber a visita de uma égua dos infernos que te levaria para um pesadelo horroroso, né? E aí isso foi ligado depois à questão de toda uma ideia, né, que vinha desde a Idade Média, de que as bruxas elas tinham relações com bodes, com gatos, e os homens que seriam bruxos teriam relações com essa égua, enfim.
aquela coisa que, né, a gente sabe até onde vai, né? Mas, de qualquer forma, nessa pintura, a gente vê que nessa primeira pintura que ele fez essa cabeça de cavalo ou de égua escura, né, de um cavalo negro, representando, então, esse mistério, né, essa questão do pesadelo, dessa coisa que a gente não sabe, que está aqui, que é aterrorizante. Mas essa imagem que ele criou, ela ficou tão famosa que ele resolveu fazer outra mais tarde, e nessa outra releitura dele próprio, ele coloca a cabeça de um cavalo branco. Então a gente vai ver que não era muito assim a questão dele ser preto ou branco que estava pesando ali para o autor. E mais tarde, outras pessoas fizeram releituras dessa obra e colocaram até cavalos marrons. Então, a gente não pode dizer muito aí que a cor preta estava totalmente colocada na cabeça das pessoas dessa época como uma coisa horrorosa. Não, às vezes o cavalo que vinha no seu pesadelo poderia ter qualquer cor. Em Portugal, mais especificamente na Ilha da Madeira, nós temos uma lenda que se chama Cavalo. Há um local na Ilha da Madeira que se chama Furnas do Cavalo, e nesse local estaria este ser terrível que durante a enchente de 1803, teria saído dali, causado todo tipo de mal, né, para a ilha, trazido, né, essa enchente, teria asas de morcego, cuspiria fogo, teria destruído a igreja. E aí Deus, vendo tudo isso, pegou esse monstro, né, esse cavalo negro, e colocou, então, nesse local, nessas furnas, para ele nunca mais fazer essas maldades. Outro cavalo que também demonstrou não gostar muito da igreja é um cavalo preto de uma lenda do Canadá, de Quebec. Então, conta-se que pessoas estavam construindo uma igreja quando um desses trabalhadores viu um cavalo negro, belíssimo, maravilhoso, próximo, muito forte, e conseguiu pegar esse cavalo, conseguiu colocar o cabresto nesse cavalo e começou a utilizar esse cavalo para construção da igreja, porque ele realmente era um cavalo muito forte, ele era muito excepcional, ele era uma coisa quase assim fantástica, né? De uma força incrível. E o cavalo estava aceitando tudo que eles estavam fazendo e tudo mais, até que um dia o cara falou, esse cavalo tá tão bonzinho que eu vou tirar esse cabresto dele, vou soltar, né? Eu acho que ele não vai embora. Quando ele tirou, o cavalo sumiu dali. E aí as pessoas interpretaram isso como era um cavalo preto, só pode ser um cavalo do demônio e não gosta de igreja, então foi embora. Também no Brasil, que é um país que foi colonizado por Portugal, né, que tem tradições católicas cristãs, nós temos no Amapá a lenda do homem que vira cavalo, o homem-cavalo. Então diz a lenda que existia um homem ali na pequena aldeia, na pequena cidade, que à noite se transformava em um cavalo preto. E esse cavalo preto, ele assustava muito as pessoas, né? Ninguém sabia muito bem quem que era esse homem que virava o cavalo preto, mas ele acuava as pessoas à noite, acuava as pessoas na floresta, as pessoas tinham muito medo dele, e começaram a espalhar que esse homem era um homem que lia o livro de São Cipriano. Para quem não sabe, esse livro seria um livro de bruxaria, de magia negra, né? Um livro considerado que não deveria ser lido pela igreja, um livro cheio de histórias e mitos em volta dele, até hoje com muitas pessoas que falam dele com muito medo. E esse cavalo então lia esse livro, tinha essa pessoa lia esse livro, tinha então essa questão da bruxaria e se transformava num cavalo negro. Para que a gente entenda que o preto, apesar dele ser tão mal visto a partir da Idade Média aqui no Ocidente, é apenas uma cor. Ele não é algo mal. Nenhum animal preto é um animal mau. Nenhum animal preto é um animal ligado ao demônio. Muito pelo contrário, o preto é uma cor linda, são animais muito bonitos. Vou citar mais uma lenda agora do Japão. Mais ou menos ali, em uma região do Japão, entre os séculos sétimo e oitavo depois de Cristo, havia uma lenda que dizia que havia um cavalo negro, que era um cavalo que trazia as boas chuvas, e um cavalo branco, que era aquele cavalo que trazia um clima bom. Então foram erguidos alguns santuários para esses animais, né? Porque essas entidades disseram que se eles erguessem esses santuários,
e fossem lá e adorassem esses cavalos, né, que são essas entidades, eles iriam então ter sempre uma chuva fértil, uma chuva boa, uma chuva na medida certa e uma boa temperatura, um bom tempo. Então a gente vê mais uma vez, só que agora no Japão, a cor preta sendo ligada à fertilidade. A terra que fica mais escura quando caem as chuvas e, portanto, o fértil, portanto, aquilo que nos dá o nosso sustento. Portanto, o feminino que precisa ser fertilizado para que as boas colheitas ocorram. Então, né, eu vou terminar esse vídeo contando um pouquinho também sobre essa imagem dos cavalos pretos na história do nosso cinema, né? Que não são imagens também todas ruins, né? Não são todos filmes do Cavaleiro Sem Cabeça, como, por exemplo, o livro que foi transformado em filme várias vezes, que é o livro de Anna Sewell, que aqui no Brasil ficou conhecido como Beleza Negra, né? Black Beauty, que é um livro no qual ela conta a história muito triste de um cavalo negro, né? Muito lindo, que foi muito maltratado durante toda a sua vida. E esse trabalho que ela fez nesse romance levou, inclusive, em 1911, a um instrumento que chamava rédea de rolamento ser banido na Inglaterra, de tanto que as pessoas ficaram tocadas pelo que ela escreveu. E ela se colocou no lugar desse cavalo, porque na época ela estava com várias dificuldades físicas, teve que ficar em casa sem se mexer muito, e ela olhava os cavalos na rua sendo todos colocados com um monte de instrumentos, né, que se hoje existem muitos instrumentos que são realmente maléficos, né, para os cavalos, não são todos, mas existem alguns que são realmente terríveis. Imagina naquela época, né, onde o bem-estar animal nem era algo a se discutir. Então, ela se viu naqueles cavalos, presos, torturados, e escreveu esse romance e conseguiu, com um romance, que um desses instrumentos fosse banido, que é bastante interessante, né, para a gente pensar. E também há o filme Corcel Negro, né, que ficou muito famoso na década de 50, que é um filme que conta as aventuras de um menino e de seu corcel negro que ficaram presos numa ilha, que depois foram para Nova York e que se envolveram em um treinamento de cavalos para ganhar um prêmio, enfim, uma aventura realmente. E tem o Cavalo de Fogo, que não é negro, né, ele é roxo, mas a gente, se fosse pensar se ele fosse um cavalo, né, o Cavalo de Fogo da Princesa Sara, que ele seria um corcel negro, né, porque roxo não existe. Então, ele seria também uma homenagem, talvez, a um cavalo que é muito preto que se torna roxo, né, como, por exemplo, os cavalos Azeviche, que são tão pretos que se tornam azuis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de coração que, apesar de nós termos aqui no Brasil sido criados nessa cultura ocidental que traz esse ranço de olhar para um gato preto ou para um cachorro preto e ver ali uma criatura que vale menos do que um animal de outra cor, por favor, parem com isso, isso não tem nada a ver. Isso é culpa de um papa, inclusive. Culpem ele, o nome dele é Gregório IX, foi ele que começou essa palhaçada. Não existe isso. Os animais pretos são tão lindos e tão maravilhosos quanto todos os outros animais. E, além de tudo, tem uma simbologia pré-medieval que é muito bonita, muito interessante, ligada à fertilidade, ao nosso inconsciente, aos mistérios da noite. Estarei aqui semana que vem com um novo vídeo. Até mais!